É sério mesmo que você vai colocar um traste desse na tua vida? Álvaro, mas eu já tô noiva, mete o pé na bunda do imprestável. Pelo amor de Deus. É um lixo, é um zero à esquerda, mas se acha um deus. E acha que você deve tratá-lo como tal. O que a gente vai falar hoje? A gente vai conversar hoje sobre companheiro narcisista. Companheiro ou companheira, tá? Serve para os dois gêneros. A grande questão aqui é o seguinte: existem alguns sinais que servem de alerta para que você, que ainda está até na fase do namoro, do conhecer, às vezes nem começou a namorar ainda, mas está conhecendo a pessoa, enfim, para que você fique esperta e não caia nas garras de uma pessoa altamente manipuladora, tá? São sinais. Isso não significa que a pessoa sofre do transtorno, entenda muito bem isso. Porém, só o fato de serem alguns sinais, isso daí já deve servir de alerta para você. Tá? Esse é o grande X aqui da questão hoje. Então, sem mais delongas, vamos lá. Primeiro sinal é o love bombing. Falei na live de ontem, procura aqui o Papo Cabeça de ontem, meio-dia, vai na área de lives aqui do canal, procura lá o dia de ontem, dia 23 de fevereiro, meio-dia, eu falei sobre isso, não vou entrar muito fundo nesse assunto, porém, love bombing sim já é o primeiro sinal. Segundo sinal, falta de empatia verdadeira, falta de empatia real. O que é empatia? Empatia é você, literalmente, é a sua dor sentida por mim, por assim dizer. É você conseguir entender o sofrimento do outro, sem julgamento, entender o porquê que a outra pessoa está passando, está sentindo aquilo que está sentindo, sem julgar, colocar nenhuma, apontar o dedo, tá? Isso é sentir empatia de verdade. Um dos grandes sinais que você pode estar namorando, ou pode estar conhecendo uma pessoa com fortes traços narcisistas é esse. A pessoa se preocupa literalmente só consigo. No fundo, ela não está nem aí para você, nem aí para você. E esse é um grande problema. Se a pessoa que você está se aproximando, se você está conhecendo, não demonstra empatia, é extremamente egoísta, só se preocupa consigo mesmo, se você está lá passando mal, está sentindo alguma coisa, né, está desconfortável, a pessoa ela não está muito nem aí para você, ou ainda te critica, coisas do tipo: você fica doente, eu é que me lasco aqui tendo que fazer comida pra gente, o jantar, o almoço, seja o que for. Pô, que tipo de comentário é esse? Como assim? Né? É o tipo de coisa que a gente já percebe que tá errado. Tá errado. Então, falta de empatia é um grande sinal. Um outro grande sinal é o gaslighting. Presta atenção nisso. Tem vídeo meu aqui no canal falando a respeito desse assunto. Por favor, presta atenção. Toda vez que a pessoa que você se relaciona começa a tirar você para doida ou para doido, para louco, a pessoa que está do teu lado, que deveria te apoiar, que deveria te proteger, que deveria cuidar de você, deveria te amar, agir com carinho, ela começa a tirar você para doido, para louca. Ah, eu nunca disse isso, foi você que falou. Nunca fiz isso para você. Você tá variando das ideias, enfim, querendo tirar você, tirar o teu senso de realidade para aquilo que realmente aconteceu. E muitas vezes esse tipo de gente, de manipulador, é tão firme, tão convicto na hora de mentir, na hora de tirar você para doida, que você acaba acreditando, porque você ouve tantas vezes a mesma coisa, né? É algo tão persistente ao longo da tua vida, ao longo dos teus dias, do teu relacionamento com aquela pessoa, que você começa a se questionar mesmo. Daqui a pouco você está procurando um psiquiatra, sendo mal diagnosticada por um psiquiatra, tomando antipsicótico, porque você está acreditando realmente que a doida do relacionamento é você. Quando na realidade isso é pura manipulação. Toma cuidado com isso. Esse é um grande fator e é o terceiro fator. Então começamos com love bombing, que eu não me aprofundei muito, porque eu já falei aqui ontem na live do meio-dia. Depois a gente falou na falta de empatia e agora gaslighting. Próximo ponto que você precisa levar em consideração, e mesmo assim, presta atenção nessas características que eu estou citando aqui, tá? Falta de autorresponsabilidade. Sabe o que é autorresponsabilidade? Ou melhor, a falta de autorresponsabilidade é quando tudo aquilo que acontece de ruim, a culpa nunca é da pessoa, sempre é tua. Acontece qualquer coisa, a culpa sempre é do outro, nunca é dele ou dela. Não pede desculpa, raríssimas são as vezes que parceiros manipuladores, narcisistas ou tóxico-abusivos pedem desculpa. Isso é raro acontecer. E quando pede... ainda utilizam uma frase que eu odeio do fundo do coração, porque essa frase ela é algo assim, ó. Tipo, eu estou me desculpando, mas a culpa é tua, tá? No fundo, a culpa é tua. Você já ouviu pessoas se desculparem e dizer assim, olha, desculpa se
você se ofendeu. Né? Desculpa se eu te ofendi. Não, desculpa se você se ofendeu. Desculpa se você está se sentindo assim. Não é desculpa se eu fiz te sentir assim. Me desculpe por ter feito você se sentir dessa ou daquela forma. Entendeu? É uma desculpa de você, olha, desculpa se a culpa é tua. Né? Toma muito cuidado. A falta de autorresponsabilidade é algo que destrói qualquer tipo de relacionamento. Porque imagina você viver com uma pessoa que nunca é culpada de nada, faz um monte de, desculpa a expressão, cagada, um monte, não é uma nem duas não, faz um monte de porcaria, comete um monte de erro, mas quando é interpelado por você, quando é confrontado por você, não. Ou usa de gaslighting, né? Não, eu nunca fiz isso, eu nunca agi dessa forma, eu nunca falei isso. Não, quem fez isso foi você, quem fala desse jeito é você. Tá vendo como você é? E ainda por cima, nunca a culpa é dele. Sempre, o cara é perfeito, né? A mulher é perfeita. Nunca tem culpa de nada. Sempre a corda estoura nas tuas costas. Sempre a corda estoura contra você. Toma cuidado. Principalmente se você está na fase do conhecer a pessoa, do namoro ainda. Álvaro, mas eu já tô noiva. Mete o pé na bunda do imprestável. É sério mesmo que você vai colocar um traste desse na tua vida? Pelo amor de Deus. Para com isso, cara. Ah, mas Álvaro, eu já mandei os convites, já contratei lugar de festa. Sério, que por causa de convite, lugar de festa, de enxoval, você vai sacrificar a tua vida, a tua alegria, para ficar com um imprestável, com uma imprestável, tóxica, abusiva na tua vida? Para com isso, cara. Que isso? Principalmente você, mulher. Porque homem, por isso que eu falo mais para você que é mulher. Primeiro que você, mulher, é a que mais me segue e me acompanha aqui no canal. Então a predominância feminina é muito alta, por isso que eu falo diretamente para vocês. Apesar de tudo aquilo que eu falo, vale para os dois gêneros. Agora, principalmente você, mulher, é aquela que muitas vezes tem mais, sente o desafio de romper um relacionamento, porque fica com aquela história, ai, não sei, eu vou passar vergonha. Sabe qual que é a vergonha maior? A vergonha maior é você, é aquilo que eu já vi muito. E olha, sinceramente, vocês que estão comigo aqui, deixem os comentários aqui, não é só para engajamento de vídeo não, pô. É porque eu gosto mesmo de ler aquilo que vocês colocam e de interagir. Tá? Sabe que eu já estou cansado de ver? Cansado de ver. E isso cansado porque vira e mexe eu me lembro de uma ou outra pessoa que se casou há 6 meses, por exemplo, eu vou lá no Instagram, dou uma sapeada e ver como é que tá a pessoa. Sabe como é que eu identifico se a pessoa casou bem ou casou mal? A foto do antes e do depois do casamento. Você já teve o desprazer de ver alguém que você gostava muito, um amigo, antes do casamento, a pessoa tem uma aparência diferente, ela é mais viçosa, ela está nitidamente muito mais alegre, mais feliz. Enfim, aí depois que casa, é batata, é 6 meses. Se casa com alguém tóxico, abusivo, principalmente você que é mulher, é nítido a destruição que você sofre em 6 meses na mão de um crápula, de um traste. É nítido, é visível. E conforme o tempo vai passando, se era alguém, por exemplo, muito engajado em rede social, vai diminuindo cada vez mais as postagens, cada vez mais, até que para. De vez em quando posta uma foto ou outra, e você olha para a pessoa, não acredito que ela tá assim. Eu não tô falando de porque engordou, não, tá destruída. Parece que a pessoa em 6 meses, em 1 ano, envelhece 10. Isso me entristece demais, porque, olha, eu vira e mexe, eu fico jogando conteúdo aqui no canal, eu vivo falando, pelo amor de Deus, cuida da tua vida, se preocupe com você, com a tua saúde. Mesmo que assim, tá chegando lá no púlpito para dizer o sim, tá sentindo no coração que não vale a pena? Não, cara. Para que você vai destruir com a tua vida? Para com isso, pelo amor de Deus. Eles destroem e isolam a pessoa. E quando eu falo destrói, não é aquela coisa assim que é só no emocional, é no físico também, a pessoa fica destruída. Então você que é mulher, se cuida, se proteja mais. Tem uma conversa aberta com a tua família, troca uma ideia. Se você tem um pai e uma mãe que vale a pena conversar, que realmente são boas pessoas, ou um irmão, ou uma irmã, ou até amigos verdadeiros, troca uma ideia, explica o que está acontecendo ali durante o namoro, qual que está sendo a dinâmica. Viu que tem coisa errada? Vaza fora, cara. Essa história de paixão, de amor é cego, o amor não vê. Para com isso, tem vídeo meu aqui no canal falando sobre amor. Aquilo é amor. Eu peguei um texto bíblico e analisei esse texto nesse vídeo. Tá bem neutro a análise, tá focado no texto, não em religiosidade. É no texto, porque é um texto maravilhoso que fala sobre o amor. O que é o amor na ótica cristã? O que é o amor na ótica bíblica? Tem vídeo aqui, dá uma olhada, não me lembro agora do tema do vídeo, tá? Depois eu vou colocar num card aqui em cima, em algum lugar aqui, tá? Outro ponto, uma pessoa, um companheiro ou companheira tóxico-abusivo, vou falar um companheiro aqui que, enfim, já expliquei, tem uma necessidade de ser admirado
brutal. Brutal. A pessoa vive querendo ser posta num pedestal. Exigem tratamento de pessoas muito importantes. Já ouviu falar do VIP? Pessoa exige um tratamento, não é porcaria nenhuma, é um lixo, é um zero à esquerda, mas se acha um deus. E acha que você deve tratá-lo como tal. E pior, além de tudo isso, ainda é um crítico feroz de tudo aquilo que você for fazer. Você não pode nunca ser melhor do que o imprestável, porque se for, ele vai destruir o teu nome de alguma forma. Se você fizer algo um pouco melhor, ele te destrói. Ele fala mal de você, ele faz a tua caveira para as outras pessoas, ele te critica ferrenhamente. E isso é muito sério, porque existe uma particularidade em pessoas tóxico-abusivas, em narcisistas, em psicopatas. Eles são incompetentes, são burros, na sua grande maioria. Ah, eu falo, não, mas tem estudo lá, tem vários documentários de psicopatas inteligentíssimos. São burros. Não estou falando de QI aqui. Estou falando de inteligência emocional, de QE. São burros. São burros porque se acham tão importantes que no final das contas são tão enfunados de orgulho, são tão cheios de orgulho, de arrogância, de grandiosidade, que no final das contas são idiotas, são imbecis, são burros. São vistos pelos outros como estúpidos, porque essa é a verdade. A pessoa não é nada, não é ninguém, não realiza nada, não faz nada que preste, mas acha que cada toque que ele dá nas coisas é o toque de Midas, vira ouro. E aí sabe o que acontece? A máscara cai. A verdade sempre aparece. Esse tipo de gente começa a perder espaço. Porque quando a máscara cai, as pessoas à volta que antes defendiam passam, além de não defender mais, ver quem é a pessoa de verdade. Só que até isso acontecer, muitas vezes demora tempo. E quanto mais tempo você está do lado de um lixo imprestável desse, pior é para você. Por isso que eu toquei no assunto anterior. Vale a pena você destruir a tua vida. Ah, não, mas eu já tô noiva. Ah, já contratei o lugar, já mandei convite. Dane-se. São as outras pessoas que vão no teu casamento, que vão vestir o teu sapato depois, que vão conviver com um imprestável traste desse. Eu já sou contra a festa de casamento. Festa de casamento para mim é só para engordar a barriga de gente que te critica pelas costas. Eu sou totalmente contra essa história de festa. Quer fazer festa? Faz pequenininha e só para os teus familiares mais íntimos, para pessoas que realmente te amam de verdade. Não adianta nada convidar um monte de gente, depois vai ter nego falando mal do bolo, vai ter gente falando mal do salgadinho, vai ter gente falando mal do teu vestido de noiva, vai ter gente falando mal de qualquer coisa. Sabe por quê? Porque as pessoas naturalmente são invejosas. Pega esse dinheirama todo que você ia gastar em festa gigantesca e usa na tua vida, usa na tua casa para fazer uma boa viagem, entendeu? Isso se o cara prestar, porque se não prestar, mete o pé na bunda. Antes de dizer o sim, antes só do que mal acompanhada, cara. Então toma cuidado com esse quinto traço aqui. Pessoas que têm necessidade demais de serem endeusados, de serem colocados no pedestal e são críticos ferrenhos, qualquer coisa que você fizer, qualquer alegria que você demonstrar de autorrealização, a pessoa, ao invés de te jogar mais pra cima, ele, puxa vida, meu bem, que orgulho de você, é isso aí mesmo, segue em frente, continua. Não, a pessoa vai lá e te pisa na cabeça para destruir com a tua autoestima. Toma cuidado. E tem mais uma outra característica ainda, que é isolamento. Pessoas assim, pessoas com esse perfil, desde o namoro, presta atenção no que eu vou dizer, desde o namoro querem te isolar. Começam a arranjar encrenca com os teus amigos, com as tuas amigas, começam a virar para você e falar assim, olha, estava prestando atenção ali naquele teu amigo, naquela tua amiga, toma cuidado, hein? Não sei não, eu acho que a pessoa ela tá abusando de você, hein? Ela tá do teu lado, ela é tua amiga só para sugar de você, sendo que o sem vergonha é ele que tá fazendo isso. É ele que vai fazer isso com você durante toda a tua vida, se você não abrir os olhos. E aí ele começa a fomentar esse tipo de ideia na tua cabeça. Você conhece a pessoa às vezes há 10 anos, é tua amiga, teu amigo querido já há muitos anos. Você passa a dar ouvido a esse tipo de ladainha, de conversa fiada, começa a arranjar encrenca com as pessoas que mais gostam de você, que mais estavam do teu lado, que mais poderiam te proteger e cuidar de você, justamente sabe por quê? Porque ele sabe que quando vocês estiverem juntos, quando ele já tiver cravado as garras dele em você, e ele começar a judiar de você, as pessoas que mais poderiam estar do teu lado para te abrir os olhos e para te ajudar já não vão estar mais. E você se vê sozinha. Tá entendendo? Essa é a grande questão. O isolamento que pessoas tóxico-abusivas produzem nos seus parceiros é com esse intuito de dominação. Eles querem dominar você e não querem que alguém venha e prejudique essa dominação. Abra os teus olhos, porque você é o alimento desse vampiro emocional. E aí, conforme o tempo passa, vai se criando macacos voadores, vai se fazendo triangulação. Tudo isso que eu estou falando aqui, tem vídeo aqui no canal a respeito. Até uma hora que você vai estar
tão destruída, que ele simplesmente vai entrar na fase do descarte. Até a hora que quem vai meter o pé no teu traseiro é ele. E aí você se vê sozinho, muitas vezes com o filho debaixo do braço, sem ira nem beira, sem ninguém para te dar suporte e apoio, porque você tratou mal essas pessoas antes, quando você estava lá na fase do namoro ainda, do noivado, depois que casou, no início ali dos primeiros meses de casado, né, que é tudo oba-oba, que é tudo uma maravilha. Aí agora que você já humilhou bastante aquelas pessoas que vieram tentar te ajudar, tentar abrir teus olhos, agora que você tá lá com uma mão na frente e outra atrás, sem ira nem beira, com 1, 2, 3 filhos debaixo do braço, quem é que vai te dar suporte? Quem é que vai te dar apoio agora? Lei do plantio e da colheita. Álvaro, mas não foi porque eu quis. Eu entendo que não foi porque eu quis, você foi manipulada. Mas o pagamento, uma hora ou outra, vai vir, porque você plantou e agora você vai colher. Então precisa chegar nesse ponto? Precisa chegar aqui? Eu acho que não, né? Não é muito mais fácil você abrir os teus olhos e ver agora, na fase do início do relacionamento, no início de se conhecer, ainda no namoro, talvez até no noivado, na última semana antes de colocar a aliança de casamento no dedo. Será que não vale a pena você abrir os teus olhos e prestar mais atenção em quem você está trazendo para viver com você do teu lado, como teu companheiro ou companheira? Você vai esperar tudo isso acontecer para que lá na frente, a hora que ele cuspir você que nem um chiclete mastigado sem sabor, você olhe para trás e veja tudo aquilo que você jogou fora e olhe para frente e não tenha muita expectativa de para onde seguir. Pergunta para pessoas à tua volta que passaram, que tiveram um desprazer de conviver com pessoa tóxico-abusiva, com narcisista, com psicopata, com sociopata. E vê se aquilo que eu estou dizendo é conversa fiada, é mentira, ou é algo, não, está exagerando. Exagerando? Pergunta para quem já passou na mão desse tipo de gente. Tanto homens que passaram na mão desse tipo de mulher, quanto o contrário. Pergunta para eles se tudo aquilo que eu estou dizendo aqui é exagero. Sabe qual que é o grande problema? São poucos que têm coragem de falar, de abrir a boca e falar, e abrir os teus olhos. E o que eu mais gosto de ver são os comentários aqui no canal de pessoas, e tem uma pancada de comentário em todos os vídeos meus, de pessoas dizendo, Álvaro, gostei disso daqui, foi cirúrgico, gostei dessa informação, cara, você toca direto no ponto, na ferida. Que bom que eu não faço isso porque eu quero ser mais do mesmo. E tudo isso só acontece, e às vezes vem aquela pergunta, mas como é que é possível? Cara, é igual a história do sapo e da água fervendo. Se você colocar um sapo, uma rã, numa panela de água fervendo, meu, do jeito que bater na água, ele vai pular fora. Pode até morrer, mas vai pular fora. Agora, se você colocar ali dentro, na água fria, e começar a esquentar devagarzinho, chega uma hora que a rã vai estar morta, cozida, sem nem ver o que aconteceu com ela. É a mesma coisa. Começa devagarzinho. Só que dificilmente você vai ter alguém do teu lado que entenda de tudo aquilo que está acontecendo para poder bater no teu ombro e falar assim, olha, abre o olho, cuida, toma cuidado, olha o que está acontecendo. É esse tipo de conteúdo aqui que faz isso, que tenta pelo menos fazer isso por você. E eu já vi muito canal aqui que fala sobre relacionamento tóxico abusivo no YouTube. E olha, eu vou ser bem sincero, são poucos os que prestam. Não estou dizendo que o meu é bom, não. Mas são poucos que realmente, sabe, vão com sangue no olho, do jeito que eu procuro ir, e falam as coisas sem muita papa na língua. Parece que as pessoas têm medo de tocar no assunto. Aí vem sempre um imbecil depois, diz assim, você está ensinando as pessoas a diagnosticar. Não estou ensinando ninguém a diagnosticar nada, eu estou falando da realidade dos fatos, e a realidade é essa. É assim que se comporta esse tipo de gente, tóxico, abusivo, narcisista, psicopata, sociopata, é assim que se comporta. Agora, se a pessoa clinicamente é ou não é, sofre ou não sofre de transtorno, desculpa, eu estou nem aí para isso. O que eu quero é ajudar as pessoas que me seguem, que assistem o meu conteúdo, a se libertar desse tipo de traste, de imprestável, de gente. E eu tenho lugar de fala porque eu sou homem, por isso que eu falo de outros homens imprestáveis que fazem desse tipo de coisa. Porque se eu fosse mulher, talvez não fosse tão respeitado para falar desse assunto. Porque daí ia ser enviesado, né? Ele tá lá, ela tá falando do homem porque ela é mulher. Não, eu tô falando de outro homem. E eu sou homem e eu tô falando dos outros vagabundos que tem por aí que agem dessa forma. E que não honram o fato de terem nascido do sexo masculino. Então eu quero finalizar pedindo para que você que está assistindo preste atenção em tudo isso, nos sinais todos, faz aí um checklist mental e ajude outras pessoas a entenderem, a enxergarem o que lhes está acontecendo. Depois, não adianta reclamar, não adianta aparecer notícia na televisão que o feminicídio está aumentando, o feminicídio entre as mulheres aumentou, o feminicídio no Brasil, né, a morte de mulheres aumentou em X% esse ano. Por que será? Vai ver a maioria dos feminicídios de onde vem? Parceiros que não aceitam o rompimento. Parceiros que preferem a pessoa morta do que sendo feliz com o outro. Parceiros loucos, insanos, doentes, que mataram suas companheiras simplesmente porque elas
abriram os olhos e viram a realidade dos fatos, viram quem esse imprestável era de verdade. Agora, precisa chegar a esse ponto? Eu acho que não. Pelo menos eu luto para que isso não aconteça. Então eu peço que você compartilhe esse conhecimento. Não precisa compartilhar vídeo se não quiser, não. Pelo menos anota aí, faz uma listinha dos pontos que você ouviu aqui e presta atenção nas pessoas à tua volta. É isso aí. Um forte abraço, cuide-se e a gente se vê amanhã no Café com Terapia. Até mais.